Oi gente, meu nome é Dani, eu gosto muito de ler livros e eu queria começar a fazer vídeos aqui pra falar um pouquinho mais sobre os livros que eu falo e da gente compartilhar também como leitoras, né, ou leitores, né, os livros que vocês leem também. E eu queria começar falando sobre o livro que eu tô lendo agora, eu estou quase terminando, que chama O Equilíbrio Social na Era Digital. E eu queria começar falando sobre os 3 primeiros capítulos desse livro, sobre o que falou mais no meu coração, e eu queria até ler uma passagem pra gente entender melhor. Ele primeiro explica, né, que as mulheres são o maior grupo, elas usam mais redes sociais que os homens, e realmente, nós usamos mais redes sociais que os homens. Se você perceber, tipo assim, a gente gosta mais de compartilhar nossa vida, poucos homens são, tipo, realmente postando muita coisa, influencer. A maioria são mulheres que fazem isso, que compartilham a rotina. Depois ele fala sobre a história, né, das redes sociais. Esse livro é muito interessante, porque não é só uma mulher escrevendo, é uma coletânea. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito, os cachorrinhos latindo, gosto muito desse tipo de livro, gosto muito mesmo. Eu li o outro que eu gostaria de falar aqui, que chama Mulheres que Cuidam. Muito lindo o livro, muito lindo mesmo. E tipo assim, cada capítulo, às vezes ele é super dividido e tipo assim, ainda às vezes cada mulher escreve tipo uma partezinha do capítulo. E tipo assim, é muito bom ler tipo diferentes de leituras no mesmo livro, diferentes perspectivas. Eu amo. E esse segundo capítulo fala sobre um pouquinho da história das redes sociais, né? Tipo, que antes ela tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, né? A fase 1 era tipo assim, tinha muitos blogs, né? Tipo, blog, aí você contava tipo um diário. Era tipo um diário. E depois começou mais compartilhando mesmo, tipo, para as outras pessoas verem. E teve até uma coisa muito interessante, que o Facebook, ele não tinha um feed. Então, tipo assim, não existia o feed, que é tipo assim, você fica rolando e vendo as coisas. Você tinha que entrar na página da pessoa pra ver. Então, tipo assim, era mais escondida as coisas. Você postava, né, na sua página as coisas que você queria, mas a pessoa tinha que escolher entrar na sua página pra ver. Então tinha que gastar mais tempo. Agora não, né? Já tem um feed que todo mundo posta lá. E outro capítulo ele fala sobre identidade, né? Porque muitas vezes a gente, usando as redes sociais, eu não percebi isso até ler o livro, pra ser bem sincera. A gente usa as redes sociais muitas vezes querendo ser um Deus. E as redes sociais, elas passam essa perspectiva que a gente pode ser parecida com Deus. E ela fala de 3 características que nós, mulheres, muitas vezes... Nós, mulheres não, né? Seres humanos, nós acabamos achando que nós temos essas características por usar as redes sociais. A primeira é que a gente acha que a gente é imutável, né? Mas nós somos mutáveis. Por exemplo, a nossa opinião é muito, 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 muito líquida, de certa maneira, né? Fazendo paráfrase com Bauman, né, que é os relacionamentos líquidos, ela é muito fácil mudada. Facilmente a gente muda a nossa opinião e as redes sociais, às vezes a gente acha que não, a gente vai ser desse jeito pra sempre. A gente tem que seguir pessoas que a gente concorda com os princípios, porque como falar, né, os olhos são as lâmpadas do corpo. Então, o que a gente muito olha, a gente acaba mudando nossa opinião e virando. Por exemplo, nós crentes, pessoas que acreditam em Cristo, em Deus, devemos rechear nosso feed com pessoas também assim, com pessoas com esse propósito. E eu acredito muito nisso, que a gente tem que seguir pessoas assim. Não precisa ser todo mundo crente do perfil, claro que não. Às vezes você vai ter um amigo que não é crente, você quer seguir ele. Mas eu acredito muito nisso, acredito não, né? A Bíblia fala que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então tudo que a gente olha muito olha, aquilo entra no nosso coração e faz parte de nós. Então eu queria falar isso, né? E eu também, que a gente tá presa ao tempo. Muitas vezes eu acho que por meio das redes sociais a gente acha que é o seguinte: eu não tenho limites, né? Por exemplo, eu não tenho limite de tempo. Mas muitas vezes a gente fica presa nas redes sociais e usa muito as redes sociais. Tipo, fica horas nas redes sociais. E isso é muito ruim. Porque uma das maiores, tipo, perda de tempo, eu penso, é quando a gente fica no feed. Claro que é muito legal, dá uma dopamina, assim, alta, só que a gente perde muito tempo. E Deus, ele não tá preso ao tempo também. E Deus, ele não é mutável, ele é imutável.
Outra coisa que eu queria falar era que nós temos um corpo e Deus não tem. Então a gente não é onipresente, onisciente. A gente tá em um lugar só, a gente não é onisciente. A gente não é onipresente porque a gente tá preso ao tempo, a gente não tem potência nenhuma, mas e a gente tem que entender isso usando as redes sociais. Que por mais que eu possa estar conversando com uma amiga minha que mora, sei lá, no Paraguai, ou uma que tá lá em Portugal, não sei, a gente sabe que nós estamos presos ao tempo. Muitas vezes quer ter essa experiência extracorpórea, né, que a rede social traz, mas muitas vezes isso rivaliza com Deus, porque nós queremos ser mais parecidos com Deus. E não tem problema a gente querer ser parecido com Deus. Inclusive, esse é nosso propósito, né? Ser mais semelhança dele. Mas quando a gente for querer ser como Deus, que é diferente, que é ser parecido com Deus, ok. Mas ser Deus não tem como. É impossível. E isso rivaliza com Deus. Mas agora, ser parecido com Deus, refletir a imagem dele é uma coisa. Então a gente tem que ter muito tato, muita sabedoria, muito discernimento. A gente tem que orar muito por sabedoria e discernimento pra gente não querer rivalizar com Deus usando as nossas redes sociais. E eu espero que vocês tenham entendido. Eu até hoje penso nisso, né? Isso porque eu li isso faz mais de uma semana e todo dia eu penso, cara, eu muitas vezes acho que eu sou imutável. Eu muitas vezes acho que eu não tô presa ao tempo, não tô presa a esse corpo, por causa que as redes sociais dão essa sensação pra mim, e eu gosto dessa sensação. E muitas vezes, porque isso acaba rivalizando com Deus. Mas nós temos que ser mais parecidos com Ele, refletindo a imagem dele, mas não querendo rivalizar com Ele, ficando acima dele, como Adão e Eva, né, no caso os dois, né, comendo um fruto, quiseram ser como Deus. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado.